Casa é Sentimento, eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis, e lógico que aqui no começo, sempre lembrando das minhas parceiras que sentem comigo, me prestigiando aqui, me presenteando com esses itens aqui que compõem a nossa mesa. Então, as meninas da Table, muito obrigada. A Sandra também, designer floral. E as meninas da Ela Concept, o @ delas está aqui para vocês, caso vocês queiram aí conhecer essas empreendedoras. E vamos lá, sem delongas. O mercado imobiliário, ele tem me proporcionado conhecer muitas pessoas, né? E claro que assim, pelas redes sociais, a gente se conecta com algumas pessoas e é muito bacana quando a gente traz do online, a gente traz para o presencial essas relações, né? Então, o meu convidado de hoje é uma dessas pessoas que eu conheci nas redes sociais, encontrei com ele num evento de mercado imobiliário agora em agosto e a gente acabou descobrindo conexões que a gente já se conhecia. Então, hoje é um prazer receber o Renato Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Renato. Né? Um prazer te receber. Imagina. Obrigado pelo reencontro que a gente teve. Muito bacana, né? Foi sim. Renato, bem-vindo. Quero que você se apresente aí para a nossa audiência. Bom, meu nome é Renato Rodrigues, eu sou CEO da Banib, que é uma plataforma de tour virtual para o mercado imobiliário, para o mercado de construção. Eu sou um ex-corretor de imóveis, eu sou fotógrafo, formado pela Escola Pan-Americana de Artes, tenho formação em marketing, em gerenciamento de processos pela FGV, enfim. Mas o que eu mais gosto hoje, e sempre gostei, é quando a gente fala de vendas, a área comercial, o network, o contato, falar com as pessoas. Isso eu sou completamente apaixonado. A gente percebe que está no seu DNA, né? E muito curioso, porque eu lembrei também que você morou muitos anos na cidade que eu vivo hoje, onde eu atuo. 25 anos em Vinhedo, sim. 25 anos em Vinhedo. Foi lá que você atuou como corretor de imóveis, exato. Radialista também, né? Radialista, sim, como locutor na Rádio Planalto. Que bacana, a extinta Rádio Planalto, né? Que não existe mais. E como é que foi esse período que você atuou como corretor de imóveis? 1995, eu fui corretor de imóveis. Tá? O desafio foi, desde uma mudança de postura, né? Eu venho da área de tecnologia, sempre gostei da área de tecnologia, e quando você se torna corretor de imóveis, na minha época, para tirar o Cresce, e eu passei agora há pouco, em frente ao Hotel Nacional Inn, onde nós fazemos cursos mensais. Tá. O Cresce eu consegui tirar em 9 meses. Era um curso por final de semana, o curso era no sábado, a prova no domingo. No outro mês, o curso no sábado, a prova no domingo. Nossa, totalmente diferente. Totalmente. Hoje é tudo digital, né? Você tinha aula de matemática financeira, psicologia, design, arquitetura. Era muito legal isso. Então, o desafio foi uma postura diferente, um público diferente. Você não tem a mesma receptividade da área de tecnologia. São pessoas, muitas vezes, com um poder aquisitivo extremamente alto, e você tem que saber se portar para essas pessoas. Quem está nos ouvindo agora e não conhece, a cidade de Vinhedo tem um condomínio chamado Condomínio Marambaia, que é um condomínio extremamente conhecido para quem é de São Paulo. Objeto de desejo ainda. De muitos ainda. Dentro do condomínio, bem na entrada da portaria 1, ainda tem uma casa de madeira, que era do Dr. Paulo Afonso Tomaziello, que era o diretor da imobiliária Estância, onde eu trabalhei. Eu lembro dessa imobiliária. Então, era extremamente fácil para a gente, quando o cliente queria entrar no condomínio para conhecer, já entrava na imobiliária. E aí, o que vocês têm? Que tipo de imóvel? Como é que funciona? Então, nós tínhamos ali uns 10, 12 imóveis de exclusividade. Tá. E depois eu falo como é que a gente conseguiu exclusividade nos 90, para mostrar para esse cliente. Conhecer o condomínio Marambaia, as ruas, já era um desafio. Que é um condomínio gigante, extremamente fácil de se perder para quem não conhece. Então, o mercado imobiliário, para mim, foi extremamente rico por uma mudança de postura. Como eu me porto, o que eu tenho que conhecer. Eu não tenho que conhecer só quantos quartos tem, senão eu seria um mostrador de imóveis, não um corretor de imóveis. Eu sempre falo, quando surge essa palavra mostrador,
Eu falo, gente, que até o meu filho de 6 anos mostra um imóvel. Aqui é uma sala, mostra aqui muito bem. é um lavabo. E mostra muito Quando bem. me mostrava aqui é uma cozinha, eu falava, eu sei, tem uma coifa. Meus olhos Deve estão ser vendo. a cozinha. Né? Aham. Então, onde passa o fretado que vai me levar até a Faria Lima, em São Paulo? Quais são as escolas que você indicaria para os meus filhos de 3 e 6 anos? Perfeito. Onde tem um mercado? Como é que funciona a cidade? Tem algum café que você indica? A minha casa eu vou comprar para morar, mas você acha que ainda tem uma forma de eu ter esse imóvel como investimento? Quanto você acha que ele vai valorizar daqui a 3 anos? Perfeito. São informações que eu precisava ter. E tudo era novo para mim. Sim. Estou falando em E 1995. muito bacana que você já entrou no mercado com essa visão, porque é uma visão que ela é construída muitas vezes, né? Às vezes a pessoa ela entra, não sabe que ela tem que dominar esses itens. Então, muito bacana ouvir que você já entrou com esse pensamento, né? Já mostra que você é um cara diferenciado. Tinha que ser, Uhum. porque vinhedo era o sonho de muita gente. Sim. Depois do nosso querido Luciano do Vale, né? Falar que vinhedo, ele começou a chamar de principado, as pessoas de São Paulo querendo morar em vinhedo, vinhedo se tornou, você tropeçava e você vendia para 3 clientes. Sim. Todo mundo desejava vinhedo nessa época. Eu precisava ter o meu diferencial como um corretor de imóveis. E aí, Lê, todo corretor tem que ser o corretor.com. Ele tem que ser um empreendedor dentro da imobiliária que ele trabalha. Ele não pode jogar as coisas nas costas da imobiliária. Cadê a internet? Cadê não sei o quê? Cadê meu lead? Eu tenho que ser o captador dos meus leads. Quantas desculpas, né? Tudo Perfeito. é desculpa. Ó, gente, eu falo que tem os post-its aqui, tá? Então, ó, mais uma para vocês anotarem aí no post-it, colar lá, ó. Eu não posso sentar na minha mesa na imobiliária, na minha posição, e esperar o meu melhor lead. Não, esse lead não é bom, eu não quero. O que é um lead bom? O que é um lead ruim? Eu acredito que os grandes corretores hoje começaram vendendo imóveis de 200 mil reais, de 150, que seja. Sim. Isso não o desabona de forma alguma. Que eu posso vender 15 imóveis de 200 mil no mês. Né? Então, o que é lead bom, o que é lead ruim, quem é você para escolher? Você acabou de entrar no mercado. Você tem que aceitar. Sim. Tinha um diretor meu que falava assim, você tem que roer um pouquinho o osso para comer o filé lá na frente. Claro, faz parte, assim é um que processo, funciona. né? O mercado imobiliário, na minha opinião, é o profissional mais bem pago do Brasil, se você souber trabalhar. Sim. Você é Porque bem aí pago. você vai se diferenciar. Você né? é o seu pagador. É o seu trabalho que está trazendo a sua receita. Claro. Agora, se você não enxerga o mercado imobiliário como uma eterna faculdade, onde eu preciso estudar todos os dias para alguma coisa, você vai morrer no caminho. Perfeito. E não é a tecnologia que vai matar o corretor. São os corretores tecnológicos que vão passar por cima dos corretores analógicos. Com certeza. E, assim, é muito fácil entrar no mercado imobiliário. Sim. Porque, assim, eu sempre falo, né? Tirar o Cresce é fichinha. O desafio é você se manter, porque é um mercado muito dinâmico e você tem essa parte aí da tecnologia que você domina. E eu falo até que, para mim, é um ponto, assim, de dificuldade mesmo. Eu tenho dificuldade com a tecnologia, porém eu não desisto dela. Né? É algo que eu tenho que me dedicar mais para poder dominar também, para me diferenciar. Né? Porque a gente precisa dominar a tecnologia também. Então, se você não acompanhar essa evolução desse mercado que é tão dinâmico, você vai ficar para trás. Aí você vai ser aquele corretor da pastinha embaixo do braço, né? Que ainda faz anúncio como se ele estivesse escrevendo para o jornal, picando tudo. Ainda tem a revista dos imóveis. Tem uma imobiliária em Campinas que até 2 anos atrás fazia isso. Colocava dentro do jornal a revista dos imóveis. E sabe o que acontecia? Quando saía a revista da gráfica, metade dos imóveis já não existia mais. Nossa. Então, assim, como é que péssimo. eu ainda anuncio em revista, sendo que todos os meus clientes me procuram pelo Google? Assim, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido, a tecnologia usada pela imobiliária X não pode ser copiada pela imobiliária Y. É outra cultura. É outra cidade. Campinas para Vinhedo já é um outro persona. Sim. É uma outra cultura. Eu me formei aqui em Campinas. São muitos detalhes, né? E assim, um professor meu falava que existe uma diferença de uma rua para outra, de um bairro para outro dentro de Campinas. É isso que você tem que conhecer. O que o meu cliente quer ouvir? O que ele estudou? O que ele conhece?
Porque a tecnologia, eu vou colocar drone na minha imobiliária. É legal colocar drone. Por quê? Porque o meu concorrente está usando, mas às vezes drone não é para você. Para você precisa primeiro começar a fazer seus corretores preencherem o CRM. Já dá um ganho aí. Perfeito. Me fala um corretor que preenche o CRM totalmente. Não tem, é difícil. Os detalhes do imóvel você não encontra. Eu preencho. Assim, quantos quartos, metragem, não sei o quê, tem um quintal, tem um jardim. Eu vou preencher o básico ali, geralmente. É. Então, quando você vai ver o imóvel, o cliente, quando te procura, tem mais informações do que você sobre o Sim, imóvel. eu falo isso. O cliente, ele chega pronto. E se você não tem, além daquilo que ele já sabe para oferecer, você não vai vender. A referência que você falou, né? Eu preciso me tornar uma referência. Quando você fala de diretor de cinema, você tem Fernando Meirelles, você tem Padilha, mas tem N diretores fantásticos de filmes menores no Brasil que ainda não são referências. E eu espero que eles se tornem. Quando você pensa em referências, quem é a sua referência? Eu vou chegar até a minha referência, mas eu quero melhorar ainda o que ele está fazendo. Sim. Porque hoje nós temos tecnologia para evoluir, para não fazer trabalhos repetitivos, para trabalhar de forma estratégica e inteligente. É isso que o corretor tem que pensar. Como é que eu melhoro o meu processo? Como é que eu atraio o meu cliente de forma mais inteligente? Como é que eu paro de levar o mesmo cliente 2 até 3 vezes no mesmo imóvel, na mesma semana? Quanto isso me custa? E quanto eu estou cansando esse meu cliente? E aí, que experiência é essa? Péssima. Por isso que alguns proprietários ainda colocam 7, 8 placas de imóveis e vende-se. Sim. Várias imobiliárias ali. Porque os corretores, em sua maioria, fazem a mesma coisa. A mesma da coisa. mesma forma, que é feita do mesmo jeito que eu fazia em 1995. Sim. Assim, a gente está falando aí de muitos anos, né? E pensando na questão assim, da gente questionar padrões repetitivos, né? Só existe transformação, eu entendo isso, né? Que a gente só vê transformação, mudança, quando a gente questiona padrões repetitivos. Só que a sociedade, de uma forma geral, né? Claro que a gente está falando aqui do corretor, então vamos usar a figura do corretor, mas o quanto é difícil quebrar paradigmas e sair dessa mesmice, né? Por que você acha que é tão difícil? Porque, assim, tudo evolui, né? Todo mundo quer ter o aparelho celular mais moderno. Ninguém fica usando aquele primeiro aparelho que era um tijolo. Mas em alguns nichos é muito difícil aceitar essa evolução. Por que você acha? Vergonha. Vergonha. Muitas vezes e se eu fizer errado? E se eu der um tiro num processo X e for um fiasco? Todo mundo está fazendo isso, por que eu vou querer ser diferente? Ser diferente tem um preço muito alto, mas se você acerta também, aí é um sucesso estrondoso. Agora, por que eu vou contratar um CRMX, uma plataforma tal, ou comprar um celular XPTO? E se for sei lá, um Xiaomi? Porque todo mundo quer ter um iPhone. Mas eu vou comprar um Xiaomi. Ouvi falar que a câmera dele é excepcional. Mas um Xiaomi não faz tanto sucesso quando eu vou gravar os meus videozinhos no meu carro, mostrando as 3 câmeras do meu iPhone 13. Tem muito disso. Sim. Como é que eu vou aparecer fazendo um vídeo dentro do meu carro se eu não mostrar meu banco de couro e meu teto solar? Não, eu tenho que mostrar. Mesmo que seja para falar de Deus. Eu tenho que mostrar meu teto solar e meu banco de couro, porque é bonito isso. Sim. E minha calça da diesel? Eu tenho que mostrar. Minha camisa tem que ser curta ou para dentro, porque eu tenho que mostrar a calça da diesel para todo mundo. Ok, mas e o seu cliente? E a experiência dele? E a inovação na sua imobiliária? O que você está fazendo para o seu cliente? No fundo, Lê, ninguém gosta de comprar de um fracassado. Todo mundo gosta de comprar de quem faz sucesso, de quem se mostra. Sim. Isso é um fato. Tá. Parece que você está tendo mais segurança comprando com alguém que te passe segurança. Mas o processo interno, como é que ele funciona? Como é que você trata os seus iguais dentro da imobiliária? Porque aí o sucesso começa daí. Sim. Tá? Todo mundo é feliz, todo mundo é bacana, ninguém passa a perna em ninguém. Eu tenho processo.
Uhum. Não adianta colocar tecnologia sem processo. A gente está falando isso agora É há o que está pouco. nos bastidores, né? Você, como diretora da sua empresa, Leticia.com, que tecnologias você tem e usa hoje? Ah, eu uso uma plataforma XPTO, um modelo tal, sigo um modelo etc, etc. Tá. Uhum. Mas quando você precisa absorver uma tecnologia nova, como é que você coloca isso dentro do seu processo? Em que etapa do processo você coloca? Em que etapa fica claro para o corretor onde ele vai colocar o tour virtual nos imóveis? Uhum. Ele já faz a captação e já põe, ou espera entrar no sistema para colocar? Mas aí eu vou ter que ir 2 vezes no imóvel. Aí já começa. Como é que se coloca a tecnologia dentro dos processos? A dificuldade, segunda, fora a vergonha de errar, é Uhum. essa. Como é que eu coloco essa nova tecnologia num processo? Como é que eu contrato um fotógrafo profissional? Que tipo de imóveis eu vou fazer com esse fotógrafo? Uhum. Só os mais bonitos e os mais caros? Ou vou aproveitar e fazer os mais feios? Porque os mais feios eu tenho que vender também. Sim. Tá? O que eu peço para ele fazer? Vou fazer só foto ou só vídeo? Aí vem a terceira dúvida. E o medo faz isso. O que meu concorrente está fazendo? É. Ele está fazendo vídeo. Vou fazer também. Ele está usando drone. Vou usar também. Você viu que ele Não anunciou quero no ficar cardápio atrás. da padaria? Vou anunciar no cardápio Na da caixa da padaria também. pizza. Na caixa da pizza. Então, Uhum. assim, onde eu vou fazer? Se você não tem inteligência para isso, você acaba seguindo os outros. Sim. E você segue sem pensar, sem A questionar, maioria das vezes né? Você não sabe nem o que você está fazendo, né? Por isso que, com certeza, essa questão do processo é muito importante, porque é nesse momento que você pensa, né? Copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V é fácil, muito fácil. mas não é a sua cultura. Como é que eu consegui a exclusividade nos anos 90? Ah, eu ia te perguntar isso porque eu fiquei curiosa. Porque é um desafio A gente não conseguir. tinha telefone com câmera. Ah, não existia celular com câmera. Você fez Uhum. uma cara de assusto. Eu sei. É. A minha idade entregou. Não tinha celular com câmera. Você tinha que usar aquelas câmeras da Sony, Sim, mas eu sou dessa época também, viu? colar no catálogo para mostrar para o cliente. Uhum. As casas no condomínio Marambaia, geralmente os proprietários eles moravam em São Paulo. Mas eles vinham todo final de semana para curtir Sim. sua casa de veraneio. Sim. Eu sempre tinha o meu jardineiro, piscineiro e a faxineira. Eles encontravam a casa deles impecável. Chegavam sexta-feira à noite ou sábado de manhã, a casa estava, a piscina limpa, bonitinha. No domingo, eles passavam na imobiliária para ver se tinha visita, se alguém tinha feito alguma proposta, Olha e que me bacana. pagava por todo o serviço que eu tinha Que feito você para tinha eles. feito. Eu mantinha a exclusividade porque eu fazia isso. Olha Era só. custoso, mas eu recebia de volta esse valor Tá. e eles se sentiam confortáveis em deixar o imóvel comigo. Sim. É lógico que tinha um contratinho de exclusividade. Já eles tinha um assinavam, contrato. Já tinha. Ótimo. O Dr. Paulo Tomazello ele era diretor do Cresce na época. Ele era muito rigoroso Que com bacana, isso. eu não sabia disso, que já tinha nessa época Tinha. esse modelo. Então, assim, Muito legal. você ganhava a credibilidade fazendo um investimento. Aham. Hoje, a gente escuta muito dos clientes da Banib dizendo que conseguem a exclusividade por conta do tour virtual. Olha que Se bacana. você me der Mais uma exclusividade, ferramenta. eu te dou o tour virtual. Aham. O que eu ganho com o tour virtual, Letícia? Simples. Quando eu trouxer um cliente para o seu imóvel, ele já visitou o seu imóvel. Sim. Ele já gostou do seu imóvel. Sim. E ele já vem com uma proposta em mãos. Uhum. Eu não vou trazer um turista para dentro da sua casa. Você filtra mais os leads, Muito né? mais. Muito mais. Muito Porque mais. os clientes, eles comentam muito, né, na hora da visita, que, nossa, o anúncio realmente está condizente com a realidade. Mesmo, isso eu estou falando assim, de não ter o tour virtual. Imagina tendo, né? Porque os clientes falam, a gente está aqui, a gente conseguiu imaginar na nossa cabeça como é que é né, a funcionalidade da casa, onde está tal cômodo, mas quando você tem o tour virtual, você já mata essa eventual dúvida. Já teve imóveis de 1.700.000 sendo cancelada a venda, quase comprado. A foto estava linda, o vídeo estava incrível, mas quando a família foi visitar, existia um degrau entre a cozinha e a sala. E a mãe dele, que era cadeirante, ia morar com ele. Acabou a venda. Simples assim. Poxa, mas eu não vi esse degrau na foto. Olha só. Eu não vi esse degrau no vídeo. Por quê? O nosso instinto diz
que nós temos que tirar foto e fazer o vídeo das partes mais bonitas da casa. Sim. O resto eu vou colocar embaixo do tapete. Esconder, E aí né? o seu cliente não vai ficar feliz quando ele vê a infiltração na parede ou que está rachado o muro da entrada. Por que você tem que esconder isso dele? O tour virtual vai mostrar tudo. Lógico que vai. Lógico que vai. Se você levar, ele também vai ver isso. Sim, transparência. E aí, não é né? melhor ele ver isso pelo tour virtual do que sair de Sorocaba, como eu saí, para chegar aqui em Nova Campinas, no imóvel e falar: não era o que eu estava pensando, Letícia. Sim. Não tem nada a ver com a foto isso daqui. E eu tô lembrando de uma casa que eu vendi recentemente, no Vista Alegre, que é uma casa bacana, né? Me gerou muitos leads, mas ela tem 2 paredes que estão sem pintar. E a gente não camuflou isso na divulgação do imóvel. E os clientes notavam e perguntavam, realmente eles não terminaram, né, por questões pessoais. Essa parede está aparecendo no anúncio como está o imóvel. Simples e nem por assim. isso deixou de me gerar lead. Simples assim. E nem por isso eu deixei de vender, né? Mas transparência. Mas isso é caráter, Podia ter isso é pedido para o integridade, fotógrafo editar. Isso é honestidade. Ninguém quer comprar de uma pessoa que está escondendo coisas. Se você está escondendo algo no imóvel, o que mais você vai me esconder no meio do processo da compra, Letícia? Exato. E também tem a questão do respeito, porque existe o meu tempo, o tempo do meu cliente proprietário e o tempo do meu cliente comprador. Então, a gente não, tem que otimizar a gente não tem o mundo. direito de fazer ninguém perder tempo. Né? Você leva um cliente no imóvel, você está mexendo com expectativas dele, comprador, do vendedor e sua. Ainda assim, né? Então é muito delicado, muita realmente. Gente envolvida, né? Muita gente envolvida, mas a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? E aí você, então, entrou para corretagem em 95? 95, devo ter saído Ficou... próximo ao ano 2000, né? Tá. Do bug do milênio. A gente não vai lembrar disso, foi muito legal. Perto, então você atuou bastante. 5 anos. Sim. Depois eu voltei uma para a boa área de estrada. tecnologia, onde eu estou até hoje. Tá. Recebi um convite do Dr. Paulo para trabalhar com ele. Foi interessante, porque o Paulinho, o filho dele, falou: Renato, a gente está precisando de uma pessoa aqui na imobiliária, e a gente fez um levantamento e meu pai só confia em você. Olha que bom. Então, isso foi legal. Eu prestava serviços técnicos para imobiliária. E ele me convidou, pagou o meu Cresce na época, inclusive. Que legal. Para ser um corretor de imóveis para ele. Temos amizade até hoje. Que legal. O Dr. Paulo foi me visitar em Sorocaba faz uns 2 anos para conhecer a Banib, etc. Que legal. Então foi muito legal. Construiu um relacionamento aí, né? Muito bacana. E como nasceu a Banib? Como que foi essa história? Porque você recentemente completou, essa semana, 5 anos, parabéns. A plataforma fez muito 5 sucesso. E como é que surgiu a Banib? Conta pra gente. Eu tinha uma empresa na região da Paulista de tecnologia. Eu vendi essa empresa em 2009 e já tinha me formado em fotografia. A Escola Pan-Americana é bem ali perto, na Vida da Angélica. E eu queria trabalhar com fotografia. Esse era meu sonho. Mas não fotografar pessoas, nada disso que todo mundo fazia. E aí eu falei, e se a gente fizer tour virtual? Ninguém fazia isso no Brasil. E o medo, de novo, era, não fazia porque tentou e não deu certo, ou não faz porque é difícil e ninguém quer fazer. Sair da zona de conforto é complicado, né? Vamos fazer? Compra-se câmera, equipamento, faz curso, estuda. Isso em 2010, tá? Não existia a Banib ainda, mas já existia a empresa de tour virtual. Mas era uma agência, na verdade. Então, eu e a Lu, minha sócia, ela fazia as edições e eu fazia as fotos. Bacana. Mas era muito complicado e muito demorado. Para fazer uma foto 360, você usava uma câmera como essa, que eles estão usando aqui. Você fazia 11 fotos, costurava as 11 para fazer uma 360. Nossa. Na época, era bastante nós cobrávamos complexo. R$750 para fazer uma foto 360. Não uma casa, uma foto. Uma casa com 10 fotos, 7.500. Mas o mercado imobiliário ainda não existia nessa época para a gente. Nós não olhávamos para ele. Nosso primeiro trabalho foi a cidade de Vinhedo. Inteira com tour virtual. Fomos contratados para fazer o tour virtual de Vinhedo. Com qual intuito? Atrair turismo e mostrar a área industrial de Vinhedo para atrair empresas para investir na cidade. Olha que bacana. Nisso, Campinas viu e gostou. Fizemos toda a cidade de Campinas com tour virtual, com o mesmo propósito. Que bacana. Depois de Campinas, migramos para a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo. Depois fizemos o metrô, junto com o nosso amigo Romaneto.
E começamos a fazer muitos trabalhos. Até que em 2016, uma imobiliária de Sorocaba falou: eu vi que vocês trabalham com tour virtual, acho isso muito legal. Quanto é que vocês me cobrariam para fazer 6.000 imóveis com tour virtual? Uau! Eu não tinha braço, ele não tinha dinheiro, a conta não fechava, não tinha como fazer. E aí surgiu a ideia. E se nós criássemos uma plataforma online onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pudesse criar o seu tour virtual? Em 2016, já existiam empresas de tour virtual, Tá. onde você tinha que contratar a empresa, esse profissional ia até o seu imóvel e te cobrava algo em torno de 2 a 3 mil reais para fazer um tour virtual. Uhum. O nosso olhar foi um pouco mais longe. Eu preciso escalar. A tecnologia tem disso. Uhum. Se você não viabiliza financeiramente e não escala, sua tecnologia não serve para muita coisa. Porque quantas pessoas vão adquirir e vão criar um tour virtual onde eu tenho que tirar do bolso 3 mil reais para uma casa? Não, inviabiliza, né? Então, o que a gente fez? Criou uma ferramenta onde, na época, em 2017, 2016, qualquer pessoa com uma câmera 360 graus poderia criar o seu tour virtual. Lançamos a plataforma Você aproveitou uma oportunidade, dia né? 23 de setembro de 2017. Falei, vamos olhar o mercado imobiliário. Isso vai ser bem legal. Começamos com grandes nomes, como a Remax, foi um dos nossos primeiros clientes. E aí, em 2018, nós entramos no programa do Bradesco chamado InovaBrá. E o Bradesco nos abriu os olhos para um outro mercado muito parecido com o imobiliário, que é o mercado da construção. Uhum. O Bradesco queria usar a nossa plataforma para fazer acompanhamento e vistoria de todas as agências do Bradesco no Brasil. Olha que bacana. Chamou as gerenciadoras que atendiam e falou: o que vocês acham? Abraçaram a ideia. Só que essas gerenciadoras já tinham outros clientes que já começaram a usar. Uhum. E aí vieram outros bancos, e aí veio Pão de Açúcar, Burger King, McDonald's, Casas Bahia, Olha que bacana, etc, expandiu etc. muito Todas e as muito empresas rápido. hoje que trabalham com expansão usam a nossa plataforma, porque Que eu bacana. quero saber como é que está a obra do McDonald's aqui na esquina que está começando. Eu não preciso sair do escritório em São Paulo para Claro, ver. otimizar, Faz né? um tour virtual e eu já sei. Então, seguimos juntos com o mercado imobiliário e com o mercado de construção, com features muito distintas. Uhum. O mercado imobiliário, eu mostro quantos acessos ele teve no tour, de onde vieram esses acessos, Bacana. quanto tempo o cliente dele ficou dentro de cada cômodo no imóvel. Olha só. E eu gero lead. O cliente está navegando 50% dentro do tour virtual, abre um pop-up e pergunta: Letícia, gostou desse imóvel? Quer mais informações? Clique aqui. Eu mando para a Letícia meu nome, e-mail, celular. Um lead quentíssimo para o corretor. Com certeza, já viu tudo, né? Tudo que ele precisava. Tudo. Por quê? No tour você coloca informações do piso. Piso é porcelanato 1 por 1. Já tem entrada para ar-condicionado, a piscina aquecida, iluminação em LED, Carrefour a 1 quilômetro. Eu encho o tour virtual de informações. Você deve ter cases de imóveis vendidos sem a visita presencial, né? Deles. Não é rotineiro ainda, mas eu acredito que a tendência é essa. Eu ter dinheiro, mas não ter tempo. Então, Letícia, eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Você me ajuda a comprar um imóvel? E ter um corretor de confiança, né? Porque você vai ver um produto de valor alto pelo tour virtual e você vai ter que confiar naquele corretor. Corretor de confiança. Você falou uma frase que eu sempre disse. Quantos advogados você tem, Letícia? 1. Quantos contadores você tem? 1. Por que você precisa ter mais de um corretor? Sim, não, essa é Não incrível. tem sentido não na tem minha cabeça. sentido. Eu preciso ter o corretor de confiança. Sim. É igual o meu contador, igual o meu advogado. É um dos argumentos que eu até utilizo quando eu vou apresentar o trabalho de exclusividade, né, de gestão, para tentar desmistificar essa história de você ter 5 imobiliárias, 5 corretores. Não tem necessidade. Se você tem um focado. Então. Muitas vezes o cliente ele cai em imobiliárias que, infelizmente, não possui o imóvel que ele deseja. Sim. Na cabeça dele,
ainda isso é cultural. Sim. Quanto mais imobiliários eu visitar, mais chances eu tenho de encontrar o imóvel Sim. do meu sonho. Ou o vendedor também, né? Enquanto mais imobiliárias eu colocar, mais chances eu tenho de vender. Eu acho que temos que fazer um trabalho com as duas pontas. É. O corretor, ele precisa se mostrar cada vez mais profissional, ser referência, Sim. ter um peso Sim. bacana. E ser referência, muitas vezes, é ser o melhor corretor do condomínio X. Sim. Não tem problema. Sim. É que nem eu brinco, eu sou o melhor surfista da minha rua. Não tem outro surfista melhor na minha rua do que eu. Eu sou uma referência da minha rua. Ninguém sabe disso. Estou falando agora. Ninguém sabe nem que eu surfo. Então, assim, Olha só. eu sou uma referência. Agora, eu sou referência no meu bairro, sou referência no meu condomínio. Tem imobiliárias que elas focam no especialista do condomínio. Sim. Ponto. E não tem problema. Sim. A gente tem que ter orgulho em ser uma referência dentro Sim. da sua área de conhecimento. Sim. A partir do momento que eu, Renato, venho falar com a Letícia e sei que ela é uma referência em vinhedo, eu não preciso procurar outra pessoa. Com certeza. Ela vai ter acesso a todos os imóveis que eu procuro. Com certeza. E é muito bacana porque, geralmente, quando eu recebo um lead, por exemplo, aquele cliente está disparando o lead para vários corretores ao mesmo tempo. Porque Sim. ele está ali olhando o imóvel, ele está clicando lá em receber informação. E aí, eu falo que a gente tem pouco tempo para fidelizar esse cliente. E aí vai depender da forma como você vai conduzir o atendimento e mostrar para ele que você faz parceria, que você domina o mercado, que você tem as melhores oportunidades. Eu lembro lá no Vai de Corretor, que você palestrou lá, que você estava falando dos anúncios, né? Eu achei muito interessante. Quando você clica lá, quero comprar um imóvel em Vinhedo, 3 dormitórios, tarará. Vem uma pancada de anúncio. Lá, vamos chutar eu assim, já vi 17 mil imóveis. Exato, é nesse naipe. E eu já vi, inclusive, nessa lista, imóveis que eu vendi há 2 anos atrás, que estão lá ainda. Não estavam na Remax, tá, gente? De novo, mas tecnologia é em alimentar o CRM e Exato. excluir os imóveis que já venderam. E aí, o que eu falo para os meus clientes? Quando você está fazendo essa pesquisa, vai te dar um trabalho que eu tenho mais expertise em fazer. Por quê? Porque eu sei fazer o filtro, eu posso clicar, inclusive, ali, que eu só quero receber os imóveis que tem tour virtual, Sim. os anúncios dos últimos 15 dias, porque eu vejo anúncio diariamente, então eu sei o que tem no mercado para vender. Todos os dias, as estagiárias falam, mas todo dia tem que olhar? Todo dia tem que olhar. Todo dia você tem que ver o que tem no mercado, porque às vezes tem um imóvel que não está com a gente, mas você tem um cliente que vai comprar. Tem uma parceria. Então, eu mostro para o cliente o seguinte, eu faço esse filtro para você. Isso eu estou falando aqui, mas a mensagem é, confie em mim, que eu vou fazer esse filtro para você. E já chegou, eu já tive cliente que me mandou 17, 20 links de imóvel. Eu filtrei aquilo para ele, aquela lista de 20 virou 5 e ele comprou um. Sim. E rápido. Mas ele teve a corretora de confiança dele. Exato. E é uma conquista. Eu fico muito feliz quando um cliente, que eu sei que ele tá... Olha, Letícia, isso aí agora você vai me atender, você vai achar casa para mim. Às vezes, nem sempre acontece, Sim. mas acontece bastante e eu fico muito feliz, porque eu sei que ele está fidelizado comigo. Ele comprou com você, daqui a pouco ele compra para a filha. Exato. Ele indica o amigo que é sócio. Exato. Ele confia em você. Pessoas vão confiar em você. O cliente bem atendido, o Felipe Adalto fala isso, ele trabalha para você. Ele faz o marketing para você, então ele está trabalhando para você. O imóvel com exclusividade, você faz o proprietário do imóvel trabalhar para você. Sim. A gente teve casos de imóveis com exclusividade com tour virtual, que a pessoa no prédio já liberou o tour para a pessoa do prédio e ela vendeu para a pessoa a 2 andares acima do dela, que estava com um apartamento alugado e queria comprar nessa torre. Nessa torre. Olha só que bacana. O corretor falou que legal. O proprietário já disparou o link e vendeu em 2 dias. Olha que 1.200.000 no Butantã. Bacana, sensacional, né? Que corretor que não quer isso também, que proprietário que não quer isso, né? É um sonho isso. Então, agiliza o processo. Eu brinco, quando a gente fala de tecnologia, muitos corretores têm medo da tecnologia. Aquele blá, blá, blá de sempre, o corretor vai sumir, não vai sumir. Os corretores ruins vão sumir, isso é fato, eles vão ser atropelados. Que não são atualizados, tá? Né? Agora, se você tem a tecnologia a seu favor, você sabe usar. Eu não estou só falando de tour virtual, estou falando de qualquer tecnologia. Sim. O próprio celular com uma boa câmera é uma tecnologia legal. Você ter um tripé para fazer uma filmagem no imóvel, você perder a vergonha de gravar seus vídeos, mostrando o conhecimento do imóvel, isso é legal. Então, você usar conecta, isso a seu né? favor. Sim, você chama as pessoas começam
a confiar mais em você. Porque se você entra num... Tudo bem, você tá procurando imóvel, você vai entrar num Instagram ali, que é uma vitrine de imóveis, mas você vai falar, cadê a pessoa? Quem é o corretor? Quem é a figura humana que tá ali atrás? Né? Então, assim, eu acho legal, sim. Hoje mesmo eu fiz um post de um imóvel, fazia muito tempo que eu não fazia, que eu vendo imóvel, mas eu posto uma vez ou outra. Porque a primeira coisa é conexão, Sim. né? A pessoa enxergar quem é a Letícia, os meus valores, o meu formato de trabalho, e o imóvel, a venda, é uma consequência, né? Falando aqui da pandemia, né, que acho que o seu trabalho explodiu aí na pandemia também, a pandemia ela trouxe muitas incertezas para a gente e mudou muito as nossas relações de consumo, né, e eu lembro que eu fiz alguns atendimentos virtuais, com a câmera assim do celular, videochamada, Sim. porque os clientes começaram a cancelar muita visita, tanto o comprador quanto o proprietário, vendedor, tinha todo um esquema, então a gente tinha o kit lá, Covid, né, luva, monte de uma parafernália sim. toda, e muitos clientes estavam inseguros, né? E o tour virtual entrou como uma solução nesse momento, né? Eu vi até que você foi citado numa matéria da Forbes, né? Sim, mostrando o crescimento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque no período da pandemia foi uma estratégia, né? Foi algo que foi muito bem aproveitado. Foi um diferencial, né? Foi uma oportunidade até de crescimento. Mas e depois, né? Como é que isso vem sendo sustentado? Como é que isso vai ser mantido no mercado? O tour virtual, Lê, ele existe há mais de, sei lá, desde 2002, 2001 no Brasil. Tá. Mas era muito complexo, etc. Sim, etc. E tinha um custo alto, né? Como Altíssimo, você já falou. E não era para o mercado imobiliário. Uhum. Era mais para o mercado de arquitetura e tudo mais. Tá. Legal. Quando você fala de tour virtual e fala de pandemia ao mesmo tempo, eu acho que muitas áreas, depois da sacudida que sentiram, não tem mais como viver sem. Não vai mais voltar atrás. Sim. O tour virtual ele não vai. Ele foi acelerado com a pandemia. Tá. O que nós falávamos desde 2010 sobre tour virtual se mostrou real com a pandemia. Uma, ele está aqui para te ajudar. Sim. Duas, ele não vai roubar seu emprego. Três, a experiência do seu cliente melhora bastante. Uhum. Porque agora são 8h21, de um dia qualquer, de setembro. À noite, eu quero comprar um imóvel de 4,5 milhões. Presta atenção nessa história, que legal. Eu não vou ligar para a Letícia 9h30 da manhã, no meio da minha empresa, com meus colaboradores, ouvindo que eu estou comprando uma casa de 4,5 milhões. Sim. Eu quero falar com o meu corretor 9 da noite. Eu quero ver o imóvel 7 da manhã do domingo. Uhum. O tour virtual me possibilita isso. Sim. Ele me ajuda nesse processo. Sim. Então, esquecendo Banib, esquecendo Letícia e pensando no cliente na ponta, é a experiência dele que está valendo. Sim. Ele tem agora tempo e espaço para ver piso, teto, informações, etc, etc. Ele vai ligar No para você. tempo dele, no conforto dele. Obrigado pelos tours. A casa 2 e a 5, a gente já viu minha esposa, as crianças adoraram aquela piscina. Tá tudo legal. A gente consegue marcar semana que vem para visitar? Você saiu de 10 imóveis para 2. Sensacional. E a pandemia mostrou isso. Renato, agora quero contratar você. Lembra de mim do Conecta de 2018? Isso era 2020. Lógico que eu não lembrava dele. E assim, tivemos um aumento bem significante. Sim, bem significativo. Uhum. Né? E com resultados, né? Todo mundo obteve resultados. Com resultados. E aí o que nós fizemos? Não dá para toda a imobiliária comprar uma câmera. A câmera hoje custa quase R$4.000. Uhum. O que a Banib fez? É a única plataforma hoje que você consegue criar um tour virtual usando seu próprio celular. O próprio celular. Não tem mais desculpa. Você consegue começar a fazer a captação das fotos assim que você faz a captação do imóvel, na casa do cliente, na hora. Na hora. Então, isso facilitou ainda mais. Nós saímos de um momento de pandemia, antes da pandemia, de 1.000 clientes para 3.000 e hoje estamos com 8.000. Caramba, que salto, né? Assim, a tecnologia, de novo, quando você tem um custo acessível, e eu estou falando de centavos, tá? Porque assim como o mercado de construção, o mercado imobiliário é muito sensível
a dinheiros. Uhum. Eu não tenho dinheiro. O corretor nunca tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Mas ele vai escolher onde ele vai aplicar esse Exato, é dinheiro questão dele. de priorizar, né? Então, assim, se eu mostro para ele que eu tenho o meu valor, que o tempo dele vai ser otimizado e que se ele fizer 50 visitas por mês, no final do ano, ele tirou R$140 mil do bolso com visitas presenciais, ele vai dar valor ao tour virtual. Ele vai ver que é um meio de caminho para que ele ganhe mais dinheiro, mais tempo e mostre para o cliente dele que ele está preocupado com o cliente dele. Uhum. Que ele está oferecendo o tour virtual. Não quero fazer o meu cliente perder tempo num sábado, lindo de sol, dentro do carro com 2 filhos, acompanhando a Letícia, visitando 3 condomínios e 8 imóveis num sábado. É bem Eu não quero mais cansativo. isso. Eu carrego até um cooler com comidinha, água, porque é bastante Mas cansativo. carregar cerveja, faz sucesso isso. Mas aí bebê Não. trabalhando. Não, para o cliente. Então, assim, a experiência dele tem que ser boa. Os corretores, em sua maioria, ainda se portam como guias turísticos, Sim. não como corretores de imóveis. Vou te mostrar a cidade, roda, e mostra condomínio X. No final do dia, o cliente fala assim, legal, gostei. Segunda-feira a gente se fala. Eu vou pensar com a minha esposa. E aí a questão né, rodou, gastou gasolina. Todo mundo. Gastou Às vezes gasolina vai no carro e dele, às vezes no seu. não fez um investimento que poderia ter otimizado esse tempo. Porque é um investimento, não é despesa. É claro que você pode escolher onde você vai investir. Ele conseguiu o mais difícil. Ele colocou o cliente dentro do carro dele para levar no imóvel. É. O mais difícil é isso. Não pode ser algo cansativo, num dia bacana, não pode ser isso. Eu, dependendo do estilo da família, eu não recomendo ver mais de 3 imóveis por dia, porque com criança fica cansativo, a visita não é bacana, então assim, às vezes o cliente insiste muito, a gente faz uma pausa em algum lugar para fazer um lanchinho e tal, eu carrego as minhas comidinhas também, mas realmente, assim, é muito cansativo e chega uma hora que o cliente não vai nem assimilar mais o que ele está vendo. Antes da visita, se você manda os tours virtuais para Sim. ele, a visita não se torna mais assertiva. Fala, não, essa casa eu não quero ver. Meu pai, por exemplo, odeia piscina. Nunca mostra uma casa para meu pai com piscina. Ele não gosta. E ponto. Não gosta. Olha, essa casa tem piscina, eu não quero ver. Ele não gosta de piscina. E tem corretor que ainda insiste de mandar, tem piscina, mas... Quando eu fui conhecer minha casa em Vinhedo, em Sorocaba, essa história eu conto porque eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Eu queria uma casa térrea com 3 suítes. O corretor me levou numa casa, olhei pelo tamanho da casa, falei, essa casa tem 3 suítes. Ele falou, não sei, a gente vai descobrir junto. Essa foi a minha experiência. Isso não pode acontecer. E eu tenho certeza que isso continua acontecendo. Isso é uma coisa, para mim, eu já trabalhei no sistema aberto, hoje eu trabalho na Remax com o modelo de exclusividade, então, obviamente, que eu domino o imóvel que eu vou mostrar. Mas eu comecei a trabalhar no sistema aberto em 2018 e isso aconteceu comigo. A pior coisa aconteceu 1 ou 2 vezes. Eu decidi que eu nem trabalhava ainda com exclusividade, mas eu decidi que eu nunca mais ia conhecer imóvel com o cliente, porque eu passei vergonha. Eu passei vergonha do cliente descobrir que tinha, olha aqui, Letícia, tem um depósito, nossa, que legal, obrigada por me avisar. Fala né? assim, eu não ia te avisar, isso aqui é brinde. Então, assim, é muito ruim, mostra, assim, é zero profissionalismo, né? Isso que aconteceu com você é inadmissível. Então, foi uma coisa que eu coloquei na minha lista de coisas que jamais, gente, você que está aí acompanhando, não seja esse corretor. Se você não trabalha com exclusividade, marca com seu cliente, desde que você tenha um tempo hábil para você ir antes no imóvel. Para você conhecer o imóvel, não para você abrir a porta e descobrir o que tem depois da porta junto com o seu cliente. Você falou de exclusividade agora, e algumas imobiliárias que eu converso, quando eu falo sobre barganhar exclusividade com tudo, isso não, meus clientes não dão exclusividade. E a minha pergunta é, o que você faz de diferente para o seu cliente para ele te dar exclusividade? Se não for nada, é lógico que ele não vai te dar exclusividade. Qual é o valor agregado? Você falou a mesma coisa que as 7 imobiliárias que bateram na porta dele falaram. O que você oferece de diferente? Ele não vai te dar exclusividade. Isso não vai acontecer. Então, se você tiver ferramentas e mostrar para o cliente que faz sentido para ele, na época da pandemia, quem gostaria de receber 4 visitas num dia?
Uhum. E assim, Imagina, morrendo era de medo. turista. Eram 4 possibilidades de pegar Covid, fora as que já existiam no ar, Pegar né? ou passar. É, Então, assim, e as pessoas continuam agindo da mesma forma. exato. Mas entra, de novo, eu tinha até separado aqui para a gente falar da questão da inovação, de você pensar fora da caixinha. Mesmo eu trabalhando com exclusividade, que já existe um modelo de negócio dentro da Remax, eu busco inovar no Letícia.com, que você falou. Sim. O que a Letícia.com tem de diferente, até mesmo de um corretor de dentro da Remax. E essa semana foi muito curioso, porque eu consegui reverter uma cliente que não queria saber da exclusividade. É uma senhorinha, assim, ela está num período da vida bastante delicado, e a minha estagiária falou, ela não quer saber da Remax. Falei, agenda com ela, eu vou lá. A gente foi lá, eu tenho bastante paciência, acho que isso ajuda um pouco. Mas ela ficou encantada com a apresentação que eu fiz, então eu consegui passar para ela valor no meu trabalho. Valor. Então uma cliente que não queria saber da Remax já fechou a gestão com a gente, já está assinada. A gente vai subir a semana que vem. Inclusive, eu vou fazer tour virtual na casa, tá? Vou te falar depois. Uma casa rústica super fofa, espero vender logo. Então, assim, o que ela enxergou de valor no meu trabalho, é isso que faz a diferença, mas com certeza eu estou oferecendo algo de diferente. Inclusive, eu coloquei o tour virtual na estratégia que eu tenho, porque o mais do mesmo já tem. Chega no imóvel, o cliente até fala assim, quer fazer as fotos agora? Não, eu não faço foto de celular. Não é assim que funciona. Eu vou voltar aqui num outro dia, ensolarado, com fotógrafo. As pessoas ficam olhando assim. Só que a exclusividade também não é só isso, né? Eu tenho 6 meses para trabalhar o imóvel, eu tenho um plano de marketing que eu vou executar nesses 6 meses, e o que eu oferecer eu tenho que cumprir também. Até a precificação, né? Sim. Porque muitas vezes o preço também está errado. E aí não dá. Todo mundo chutou valor, e quando você chega com valor... Não, mas o corretor X passou para mim. Então, você quer vender ou não? O preço de mercado é esse. Senta aqui, vamos conversar de 0 a 10. Sim. O quanto você quer vender o seu imóvel? Eu lembrei da pergunta de uma convidada que eu recebi aqui, que ela mexe com homestaging, e na hora dela despersonalizar o imóvel, o cliente... Porque você está mexendo em algo que tem valor para ele, né? Tirar um quadro, alguma coisa assim. E ela faz essa perguntinha. É uma pergunta que eu faço também. Porque não adianta também pegar um imóvel que está com preço fora de mercado, fazer todo esse trabalho e não vender. Aí a conta vai ficar para mim, né? Renato, eu vi que a Banib está entre as 10 melhores startups de Construtex do Brasil, né? É um prêmio que vocês ganharam aí por 4 anos consecutivos. Por esse ano para manter. Ai, que ótimo. Se Deus quiser, vai manter. E aí, eu vi num post onde você fala do compromisso com a qualidade, né? E geração de resultado para os clientes de vocês. Qual é o cerne desse compromisso? Ser humano falando com ser humano. Esse é o compromisso. A tecnologia, ela te ajuda até um certo ponto. Ela não pode ser todo o processo. Se você tira o ser humano, a conta começa a dar errado. Acredito muito. A gente precisa de ser humano falando com ser humano. Chatbot é legal, tecnologia nova, os robozinhos sendo alimentados com inteligência artificial, bacana. Mas no finalzinho de tudo, eu preciso ter um outro ser humano. Eu não sei até quando a Banib vai conseguir fazer isso, pelo número de clientes que a gente tem hoje. Mas hoje, qualquer momento em que você queira falar com alguém, tem alguém da Banib para te ouvir. Ótimo, Qualquer perfeito. Momento. Um ser humano. Um ser humano. Oi, Letícia, tudo bem? Tô com dificuldade aqui. Não, é que você clicou. Eu cliquei no botão. Tá bom, já arrumei. Tem alguém para te ajudar. Por quê? O mercado imobiliário e o mercado de construção, eles ainda têm muito medo de inovação. Por quê? Com quem que eu vou falar? Já tentou falar com alguma empresa que você compra passagem pelo telefone? Não dá. Você não consegue falar. Tem várias empresas aí que eu não vou citar nomes, mas que você não consegue falar. Grande. E você precisa resolver uma questão. E você não tem um ser humano para te atender. O compromisso que a Banib tem com os clientes é: eu preciso te ajudar ao seu propósito. E a primeira pergunta que um colaborador da Banib, seja ele CS, seja ele Closer, faz é: por que você quer o tour virtual? Qual o seu propósito? Eu quero mais lead. Eu quero vender mais. Meu concorrente está usando. Eu quero por algum motivo. A partir disso, o sistema alimentado com isso, eu preciso fazer com que ele chegue ao propósito dele.
o certo e o que a gente faz é o boleto que ele paga todo mês para a Banib, porque nós somos um SaaS, um serviço de assinatura mensal, eu quero que seja tão insignificante para ele, diante do sucesso que ele obteve com a minha ferramenta, Valor que aí agregado. sim eu cheguei no meu propósito. Ótimo. O peso que ele falou, Renato, desculpa, eu já vendi 2 imóveis com tour virtual. Então, assim, a comissão dele foi em torno de R$55 mil. Ele já pagou a Banib por 7 anos. Sim. 8 anos, sei lá quanto Se tempo. você for ver o custo-benefício, vale muito a pena, né? Mas ele precisou ser ajudado. Eu ainda tenho uma equipe que mostra para ele como é que ele compartilha o link nas redes sociais, como é que ele sobe o link para os portais, como é que ele cria o melhor tour virtual para não estourar a luz, para ficar... Eu tenho pessoas fazendo isso. Ótimo. Se eu estou falando, eu não estou vendendo uma caneca. Eu não preciso ter gente vendendo caneca. Caneca eu vendo numa loja na internet, no Mercado Livre. Sim. Estou falando de uma tecnologia que não é complicada, mas é uma tecnologia onde eu preciso fazer. E se eu fizer errado? E se ficar feio? E se não ficar legal? Ele vai desistir de mim. Eu preciso mostrar para ele que o que eu criei é extremamente fácil de usar. E a partir do momento que ele cria o primeiro tour dele, ele não para mais. Então, a excelência vem de o propósito fazer o corretor ou a construtora ter sucesso. Ter sucesso. Perfeito. Só isso. Essa é a visão. Eu preciso fazer com que ele ganhe dinheiro. Sim. E tenha sucesso, que o cliente dele goste, elogie. Poxa, obrigado por ter mandado tour virtual, me ajudou muito no meu tempo de escolha no imóvel. Esse é o propósito. O propósito não é o dinheiro. O propósito é o corretor mandando vídeo para mim. Né? Vídeo para mim. Renato, quero agradecer a Banib, já vendemos imóvel. É isso que a gente quer. Eu, assim, de todos os convidados que eu tenho recebido aqui, eu ouço que os grandes cases de sucesso, eles sempre colocam as pessoas em primeiro lugar. Então, pessoas, e depois processos, e depois outras coisas. Sim. Mas, em primeiro lugar, pessoas. Sempre. É muito bacana. Parabéns e mais sucesso para você. Sempre. Agora, para a gente encerrar, falar do Renato. O que tem da sua essência de pessoa na sua marca que te faz diferente? Bom humor. Bom humor, você é bem humorado mesmo. Eu não vejo como as pessoas podem se levantar de um dia, seja com chuva ou com sol, e não agradecer, enfim, pela vida, pelo que tem, pela oportunidade, pelo café da manhã. Pelo simples que está ali diante dos nossos olhos todos os dias, né? Eu tento manter um espírito de amizade e bom humor dentro da Banib. E isso sendo muito sincero, de conversar, de ouvir, de saber o que um gosta, o que o outro não gosta, o que te faz feliz, o que o momento é legal. E assim, a gente faz isso. E eles fazem isso com os outros, e eles se ajudam, e eles vão almoçar juntos, eles dão risada. Isso reverbera e cria uma esfera otimista e positiva, né? Assim como o ruim contamina. Né? O bom também, né? O otimismo. É muito rápido. O sorriso no rosto contamina também. Eu tive um sócio no passado que falava: seu bom humor me irrita. Seu irritante. Ele está bem longe hoje. Eu nasci na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, um lugar extremamente perigoso no Rio de Janeiro. A gente não passou necessidade, porque meus pais não deixavam. Meu pai é o homem mais incrível que eu conheço no universo. A minha mãe era a dona de casa. E dentro de toda a dificuldade que a gente tinha, no final do dia, depois da janta, sempre tinha muita risada dentro de casa. Ai, que gostoso. Seja ela fazendo uma prova de ditado, brincando com música, contando histórias de terror. Minha mãe adorava contar histórias de terror para criança, nunca vi isso, mas ela adorava fazer isso. Cripta. Você dormia depois? Então, com ela. Acho que ela fazia de propósito, que ela queria você Mas lá. o bom humor dela, diante de toda a necessidade que a gente tinha, bacana, me fez manter esse bom humor. E hoje a gente ri de muito tudo isso, bom, conversando, almoçando com ela e tudo mais. Então, eu tento passar isso para as pessoas. Muito bom. Tá na sua história, tá no seu DNA, né? A gente tem dificuldade todo santo dia. Seja com um parente doente, seja com uma conta negativa. Mas o mau humor não vai trazer o bem para as pessoas. O mau humor não vai fazer sua conta ficar positiva. Não vai melhorar o seu parente.
Uhum. Você não pode ter um riso desgovernado, tudo é lindo, é legal. Não é assim. Não. Mas se você puder ter momentos de alegria Sim, no dia a dia, apesar no de, corre-corre, né? apesar disso, eu acho que vale a Bacana. pena. Muito legal. Bom, você palestrou no Conecta Imob esse ano, né? Eu não consegui participar, mas ano que vem, se Deus quiser, eu tô lá. E, assim, na minha visão, né, é algo muito valioso, assim. Eu acho que é um sonho que eu tenho de um dia chegar a palestrar num evento desse, ou participar de algo grandioso, porque isso mostra que você é uma referência dentro do mercado. Como é que você se sentiu ali naquele palco? O convite que a gente teve é engraçado isso, porque era um sonho meu também. Poder falar para as pessoas o quanto nós queremos ajudá-la. Nós somos um braço de ajuda, conte com a gente. Esse era o meu desejo de falar. E quando você fala para um evento do porte de um Conecta, você está falando para muito mais gente. Sim. Você consegue se expressar para as pessoas. E elas vendo o ser humano falando para elas, é diferente de um webinar. É diferente de um meet, quando você faz uma reuniãozinha, Sim. uma live e tudo mais. Sim. Você está falando e as pessoas te param depois para conversar com você. Sim. Elas querem te ouvir um pouco mais. Então, isso é muito rico, quando você mostra para as pessoas, olha, estou aqui para te ajudar. Tá? A plataforma é legal, bacana, a tecnologia, mas independente disso, quando você quiser saber de tecnologia, liga para a gente. Sim. A gente tem um conhecimento bem legal. A gente está de portas abertas para te Bacana. ouvir. Esse foi o intuito, foi bem importante para a gente. Muito bacana, já ficou um marco aí para você. Já está vindo de forma. Você vem colecionando marcos, né? Então é muito, muito bacana. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E a minha pergunta final aqui do podcast, a gente está chegando ao fim. Casa é sentimento. A sua casa, onde você mora, qual é o sentimento? O que ela representa para você? Um espaço de leitura, um espaço de alegria, um espaço de luz. São poucas pessoas que visitam a minha casa. Na verdade, olha que raríssimas bacana. pessoas visitam a minha casa. A casa é onde está a sua maior energia. Sim. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua casa. E você não Fantástico. pode entrar na casa de qualquer pessoa. Então, a casa, ela é uma casa de portas abertas. É uma casa que tem muita alegria. É uma casa que tem muita risada, como sempre. Que gostoso. Tá? Tem 2 gatos que me adotaram. Nunca gostei de gato. Sempre tive medo de gato. Olha Hoje só. Eu tenho 2 gatos que me adotaram e estão namorando. Que bacana. Faz 4 anos, Eles que te adotaram. Não pagam aluguel nem nada, estão bem legais ali. Então, assim, é uma casa feliz. Assim como é a casa dos meus pais, Que a casa da minha gostoso. irmã, a casa do meu irmão, a gente manteve a base que a gente teve em todas as Você casas. levou com você. Todo mundo. Fantástico, muito bom. Maravilhoso. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. Foi muito bom o bate-papo. O tempo passa muito rápido. Passa né? muito rápido. A gente ficaria horas aqui. E a gente vai deixar aqui, para você que está acompanhando, o site, né, o link de vocês, para vocês que ainda não conhecem a plataforma. Com certeza vai ser uma oportunidade aí de alavancar o seu negócio. Certo? Obrigado, Lê. Imagina. Obrigado, sucesso. Obrigada. Obrigado a Até a todo mundo. próxima. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.